Bem-vindos, meus queridos, a esta última aula deste bloco de cervicites e DIPs. Então, hoje na aula 4 a gente vai conversar sobre tratamentos e complicações e vai fazer o fechamento aí deste diagnóstico tão importante na ginecologia. Então, sejam todos super bem-vindos. Para quem chega agora, lembro que a gente já conversou de cervicites e uretrites, de etiologia e fisiopatologia, de quadro clínico e diagnóstico, e agora, como eu já disse, então a gente vai abordar o tratamento e as complicações e finalizamos aí esse tópico da doença inflamatória pélvica, tá certo? Então, vamos! Como sempre, é fundamental deixar claro de onde a gente tira as informações para montar a aula, para trazer esse material para vocês. E neste bloco inteiro a gente usou as mesmas referências, que é o Manual do Ministério da Saúde, e o Protocolo do Ministério da Saúde e o Tratado de Ginecologia da Febrasgo, tá certo? Então vamos começar a falar um pouquinho de tratamento de DIP, e a primeira coisa importante da gente entender é por que a gente trata a DIP. Então a gente tem um quadro infeccioso atual que a gente precisa resolver para que não tenha evoluções para as complicações agudas de todo o quadro infeccioso. Em segundo lugar, é importante a gente tratar a DIP porque isso vai prevenir as complicações futuras, que são aquelas sequelas que podem estar associadas a esse quadro e que podem prejudicar a saúde reprodutiva das mulheres. Tá? É importante, como a gente já conversou lá na aula de diagnóstico, que a gente inicie esse tratamento o mais precocemente possível, mesmo que a gente só tenha o diagnóstico presumível. Então, a gente usa aqueles critérios para fazer o diagnóstico de DIP e aí a gente inicia o tratamento mesmo sem maiores confirmações. Por quê? Porque isso evita as complicações tardias. Tá? E é importante a gente lembrar de que sempre a gente tem que individualizar o tratamento, de acordo com a disponibilidade dos medicamentos, custos, aceitação da paciente. Então, a gente tem algumas opções e a gente tem aquelas que são primeira escolha, mas a gente sempre vai considerar aquela paciente que está na nossa frente para tomar essa decisão. Né? E lembrando que nesse processo todo de tratamento, a gente está falando de uma infecção sexualmente transmissível, na grande maioria das vezes, e portanto é fundamental que a gente rastreie as outras infecções sexualmente transmissíveis. Eu fico repetindo isso muitas vezes para que a gente não esqueça de ofertar esses testes para a paciente, pois uma vez que houve, como eu sempre falo para vocês, a vulnerabilidade, houve a exposição aí para um quadro de infecção sexualmente transmissível, pode ter tido vulnerabilidade e exposição a outros também. A gente pode tratar uma paciente com DIP de forma ambulatorial ou de forma hospitalar. Tá? Na ambulatorial, a gente vai usar medicações via oral, na maioria, e hospitalar a gente vai usar algumas endovenosas. Tá? A diferença de eficácia, quando a gente está falando de uma DIP leve a moderada, não existe. Então, os dois esquemas têm eficácia semelhante. Mas o que vai determinar? Se essa paciente tem algum motivo que justifique o uso de antibiótico endovenoso e a internação dessa paciente. Então, uma coisa importante da gente sempre mencionar é que o julgamento médico pode ser esse critério. Então, se eu tenho uma paciente, por exemplo, que tem uma dificuldade de compreensão, uma dificuldade de adesão, ou que tem uma questão de dificuldade de acesso ao sistema, tudo isso é algo que pode, a depender do julgamento médico, levar a nossa opção por um tratamento hospitalar. Tá? Agora, existem outras situações que elas são mandatórias. Na presença dessas situações, a preferência é por internação. Então, quais são elas? Se eu não posso afastar uma emergência cirúrgica, por exemplo, uma apendicite, na presença de abscesso tubovariano ou de peritonite, porque aí a gente está falando de quadros mais graves. Se a paciente está gestante, lembra que eu falei lá na aula de diagnóstico que era importante a gente fazer um teste de gravidez quando a gente tinha suspeita ou possibilidade daquela paciente estar gestante. Por quê? Tanto por diagnóstico diferencial, então ectópica, por exemplo, é um diagnóstico diferencial importante, mas também porque a presença de gravidez, no caso de DIP, traria algumas modificações na nossa condução do caso. E a modificação está aqui. Então, caso a paciente esteja gestante, a opção é por internar esta paciente. Tá? Uso de DIU. E aí, o uso de DIU a gente vai depois comentar um pouquinho disso com mais detalhes. Ele não necessariamente precisa ser retirado, mas se a opção for a retirada, isso precisa ser feito no ambiente hospitalar. Tá? Outra indicação de internação, quando a paciente tentou o uso via oral e não tolerou, quando tentou o uso e não melhorou, então a não evolução
positiva do caso, é uma indicação de internação, tá? Se tem dificuldade de segmento, e aí entra o julgamento médico, que a gente já conversou, se a paciente está mais grave, então está no estado tóxico, está com sepse, e a Febrasgo considera que a gente deve pensar em internação diante de uma paciente HIV positiva ou com algum grau mais importante aí de imunossupressão. O Ministério da Saúde não traz esse último quesito aí, como a gente já vai ver aí as indicações segundo o Ministério da Saúde, tá bom? Se a gente voltar lá para a aula de etiologia, a gente vai lembrar que a doença inflamatória pélvica é uma doença polimicrobiana. Então, tem um importante papel aí do gonococo, da clamídia, do micoplasma, mas também de anaeróbios, de outras bactérias, anaeróbias facultativas, streptococcus, outros gram-negativos, tá? O micoplasma, só um lembrete, ele é, na teoria, um gram-negativo, mas uma característica importante dele é que ele não tem parede celular. Tá? Então, se a ação do nosso antimicrobiano é agir na parede celular, não vai agir no micoplasma, tá? Então, fica um alerta aí para a gente pensar nisso. Então, o nosso esquema antimicrobiano tem que cobrir todos esses principais agentes. E a gente deve começar o tratamento mesmo sem confirmação laboratorial desses agentes. Ou seja, a gente vai fazer um esquema que contemple todos. A monoterapia na doença inflamatória pélvica nunca é recomendada, tá? Então, isso é uma coisa super importante da gente lembrar. Então, o que não pode faltar no nosso esquema, né? Tem que cobrir clamídia. Como é que a gente cobre clamídia? Segundo o Ministério da Saúde, a nossa primeira escolha é usar a doxiciclina. A azitromicina também é eficiente, é uma alternativa, é a nossa escolha em caso de gestantes, porque a gente não pode usar a doxiciclina, mas a doxiciclina é mais estudada, então ela acaba sendo a nossa primeira escolha para tratar a doença inflamatória pélvica, tá bom? Então, além da doxiciclina ou da azitromicina, não pode faltar um antimicrobiano que cubra o gonococo. A nossa primeira escolha é a ceftriaxona. Em caso de falta ou indisponibilidade desta, a gente pode usar a cefotaxima, que é uma cefalosporina de terceira geração também. Tá? Lembretes importantes: existe uma resistência emergente e em expansão do gonococo ao cipro, que é uma quinolona. A gente já comentou isso lá na aula de cervicites, né? Então, para tratamento empírico, em que eu não testei esse gonococo, eu não sei qual é a resposta, a sensibilidade dele aí aos antimicrobianos, a gente não usa quinolona. A nossa escolha é a ceftriaxona ou a cefotaxima como alternativa. Então, além da doxiciclina para clamídia, do ceftriaxone para o gonococo, a gente não pode esquecer do papel importante dos anaeróbios, de forma que é fundamental que a gente associe ao nosso esquema o metronidazol, tá certo? Então, aqui a gente tem bem descrito o nosso tratamento ambulatorial para doença inflamatória pélvica, segundo as recomendações do Ministério da Saúde. Então, a gente tem a primeira opção, como eu já falei para vocês, a gente usa a ceftriaxona, a doxiciclina e o metronidazol. E a segunda opção que a gente usa, na ausência de disponibilidade da ceftriaxona, a gente substitui pela cefotaxima, mantendo aí a doxiciclina e o metronidazol. É fundamental que a gente lembre que a gente muitas vezes inicia esse tratamento com diagnóstico presumível. E esse tratamento é empírico, né? A gente não tem ali de cara os agentes envolvidos e nem a confirmação desse diagnóstico, muitas vezes. Então, é essencial que essa paciente retorne em 2, 3 dias para que a gente possa avaliar a resposta inicial ao nosso esquema antimicrobiano, tá? Então, iniciou o antibiótico, ela volta ali em 2, 3 dias, 48, 72 horas, para que a gente consiga avaliar a resposta, tá? Ah, ela melhorou, né? Aí a gente vai continuar o tratamento ambulatorial. Tudo bem, mas ela vai retornar de tempos em tempos para a gente conseguir acompanhar essa melhora, até que ela tenha remissão completa do quadro, tá? Então, veja, alguns protocolos falam aí em retorno a cada 2, 3 dias ou antes, se piora do quadro. É claro que a gente tem que individualizar esse retorno também, mas fica aqui o lembrete de que esse segmento de tempos em tempos, ele é fundamental aí para que a gente garanta a segurança desse tratamento ambulatorial, tá? Caso a paciente não melhore, ela vai internar. E como é que a gente avalia a resposta ao tratamento? A gente pode avaliar isso clinicamente, então ela tem que ter melhora do quadro clínico,
né? A gente pode avaliar isso através dos exames laboratoriais. Lembra que a gente solicitou alguns exames para que a gente pudesse fazer diagnóstico diferencial, às vezes para confirmar a nossa hipótese diagnóstica, porque algum deles podem ser critérios menores aí para o diagnóstico de DIP. E também eu falei para vocês que a gente pedia esses exames porque a gente depois podia usá-los como referência para fazer o segmento e ver se está tendo melhora. Então, as provas inflamatórias, o hemograma, são formas aí que a gente também tem de monitorizar a resposta ao tratamento. Tá? E por fim, a gente pode utilizar a imagem, principalmente se eu tinha uma imagem, por exemplo, tinha um abscesso. A gente internou essa paciente, começou o esquema de antimicrobiano endovenoso e essa paciente teve uma melhora. Aí a gente vai terminar esse esquema, ela tá bem, a gente vai terminar esse esquema ambulatorialmente. Tudo bem, mas é fundamental que essa paciente volte a cada 2, 3 dias para a gente repetir essa imagem, para ter certeza que esse abscesso não está crescendo, que ele está mantendo ou até está diminuindo o tamanho, tá certo? E aí, pessoal, se a paciente não melhorar, a gente vai internar, como a gente já conversou. Isso pode acontecer por duas situações. Primeiro, porque ela pode, de repente, ter algo que indique uma intervenção cirúrgica. Então, a gente tem que considerar que a intervenção cirúrgica pode ser necessária nesses casos. Por quê? Porque a paciente pode ter outros focos de abscesso. Então, por exemplo, ela pode ter abscesso nas goteiras parietocólicas, na região subfrênica, na região perihepática, né? Então, a gente depois vai falar um pouquinho dessas situações, tá? E outro fator aí para que ela, de repente, que possa justificar não melhora, é se ela tem alguma resistência aí ao esquema, às doses de antibióticos que foram inicialmente prescritas, tá? Então, a gente tem que considerar essa paciente do ponto de vista de, olha, a gente fez o tratamento com a cobertura adequada para todos os agentes e ela não melhorou. Ela não melhorou porque os agentes não respondem, porque são outros agentes, não estão cobertos, ou é outro quadro, ou porque ela tem um fator de gravidade maior que pode, de repente, levar à necessidade de uma intervenção cirúrgica. Tá? Então, a gente tem que ter tudo isso em mente nessa reavaliação para tomar a melhor conduta e garantir a segurança da nossa paciente. Aqui, então, a gente deixa registrado os critérios de tratamento hospitalar, segundo o Ministério da Saúde, né? Então, aqui, de novo, para a gente não esquecer, presença de abscesso tubovariano, gravidez, não teve melhora clínica em 72 horas do tratamento oral, não tolerou os medicamentos orais ou não consegue fazer o segmento ambulatorial, tá grave, tem náusea, vômito, febre, tem quadro de septicemia, pronto, vai internar. Eu não consigo excluir uma emergência cirúrgica, por exemplo, uma apendicite, uma ectópica, vai internar, porque eu vou fazer essa exclusão com ela segura no ambiente hospitalar, tá certo? Então, essas são as indicações de internação segundo o Ministério da Saúde. E se tiver indicação de internação, a gente vai optar por fazer alguns dos antibióticos, aqueles que estão disponíveis, endovenosos. Então, por exemplo, a nossa primeira opção é usar a ceftriaxona, e aí a gente vai usar 14 dias endovenoso. A doxiciclina não tem endovenoso, a gente mantém via oral, mas o metronidazol tem intravenoso e a gente também vai usar aí 14 dias. Então, são esquemas mais longos, tá? Então, a gente começa o esquema endovenoso e aí, paciente melhorou, ficou 24 horas com melhora dos sintomas, sem febre, a gente pode fazer a progressão para via oral. E aí, a gente termina esses 14 dias de forma via oral. Então, não é porque começou internada que ela vai ficar os 14 dias internada. Isso vai ser individualizado de acordo com as manifestações e a resposta aí de cada paciente, tá? Uma segunda opção para tratamento hospitalar é usar a clindamicina e a gentamicina. E a gente também pode usar ampicilina com sulbactam e a doxiciclina. Então, eu tenho algumas opções de esquema para tratamento intra-hospitalar, tá bom? Em relação ao tratamento da parceria, vamos lembrar de novo que a gente está falando de uma doença causada por agentes etiológicos que são sexualmente transmissíveis na maioria das vezes, né? Então, é fundamental que a gente convoque, referencie para avaliação e tratamento as parcerias dos 2 meses anteriores. Mesmo que a gente saiba que essa contaminação da paciente possa não ser recente. Ela podia ter lá há muito tempo uma cervicite assintomática que teve a facilitação, a possibilidade de progredir ali para uma DIP agora, mas podia estar lá portando esses agentes há bastante tempo, né? Independente de considerar essa possibilidade, a gente vai referenciar essas parcerias dos 2 meses anteriores e orientar o tratamento, mesmo que assintomáticos, dos agentes de cervicite. Então, fazer o ceftriaxona pensando aí no gonococo, a azitromicina pensando na clamídia, tá
bom? Então, esse tratamento da parceria é fundamental porque a gente está falando de uma IST, na grande maioria das vezes, né? E aí, em relação ao DIU, eu tinha dito que eu ia comentar um pouquinho mais. Tirar o DIU de uma paciente com DIP não se traduz obrigatoriamente em melhora do quadro, tá? Então, essa remoção ou permanência, ela tem que ser individualizada e discutida com a paciente. Não tem benefícios a princípio com a retirada, mas se a paciente quer retirar, tá? Ou se você começou o tratamento e ela não teve melhora em 72 horas, a gente deve interná-la e iniciar a antibiótico terapia endovenosa. Então, a gente vai fazer 2 doses, faz ali a primeira dose, 6 horas depois vai fazer a segunda, e só então a gente vai remover esse dispositivo. Nunca a gente vai remover um DIU no PS ou no consultório de uma paciente com DIP, tá certo? O fato dela ter DIP faz com que a gente tenha que fazer essa remoção intra-hospitalar após a antibiótico terapia endovenosa. Uma das complicações agudas da doença inflamatória pélvica é a evolução para a formação de um abscesso tubovariano, tá? Isso por si só é indicação de internação. E os esquemas de antimicrobiano devem incluir cobertura para anaeróbio. Então, metronidazol, clindamicina. Eu começo esse esquema intravenoso e caso a paciente tenha melhora, a gente pode dar alta para essa paciente, ela vai completar o esquema e aí ele é longo, tá bom? A gente faz até 3 semanas com medicações via oral. A gente pode terminar esse tratamento ambulatorial, ela não precisa ficar internada o tempo inteiro, tá? Uma coisa que é importante a gente lembrar, hoje eu acho que vocês vão ver menos, mas a gente usou muito dessa forma aí de diagnóstico, que é a culdocentese. Então, às vezes esse abscesso, ele tá grudado ali com o fundo do saco vaginal, então ele tá ali no fórnice vaginal, acoplado à cúpula. O que eu consigo fazer? Eu vou com uma agulha grossa, passo o espéculo, vou com uma agulha grossa e aspiro o conteúdo. Isso chama culdocentese. Então, o que isso faz? Isso permite que eu veja que tem um abscesso mesmo, eu tô vendo o pus ali. Promove esse esvaziamento, promove muitas vezes já uma facilitação, uma melhora clínica, mas não adia o início da antibiótico terapia. Eu posso mandar esse material para cultura, para ver o que cresce, para avaliação, mas eu começo a antibiótico terapia com o esquema completo, pensando em todos os agentes principais, tá? Então, a culdocentese é uma forma da gente também fazer esse diagnóstico e fazer a drenagem de forma menos invasiva desse abscesso, mas não adia o início da antibiótico terapia nem a necessidade de fazer o segmento rigoroso desses quadros, tá bom? Desses casos. Toda vez que a gente vê um abscesso, a gente fala, pô, vamos drenar, né? Assim, o instinto é, vamos tirar. Mas, na verdade, os abscessos tubovarianos, eles vão ter uma indicação cirúrgica em cerca de 20% dos casos, tá? E aí a gente faz a drenagem, a remoção das áreas desvitalizadas, como faz para outros abscessos intraabdominais. Bom, mas quando que a gente vai optar por um tratamento cirúrgico do abscesso? Quando não respondeu ao tratamento antimicrobiano, né? Ou, e aí a gente tá falando de uma emergência, se ele romper. Rompeu é igual a cirurgia de emergência, que a gente tem que entrar, lavar essa cavidade, né? Lembra que antibiótico tem maior dificuldade de atuar em massa complexa e nos abscessos tubovarianos, mas apesar disso, a gente costuma ter uma resposta aos esquemas antimicrobianos, tá? Então, o que a gente pode usar como norteador, não de conduta, mas de programação ou de avaliação aí da possibilidade de precisar ou não de cirurgia, tá? A gente tem como fator prognóstico o maior diâmetro deste abscesso no ultrassom inicial. Então, se esse maior diâmetro é maior do que 10 centímetros, a gente sabe que a gente vai começar o antibiótico endovenoso com a paciente internada, mas que ela tem muita chance, de 80%, de precisar de cirurgia, porque é um abscesso grande, tá? Se a gente está falando de um abscesso com menos de 5 centímetros, a gente interna a paciente, começa a antibiótico terapia e a chance de realmente precisar de cirurgia é muito, muito, muito pequena. Então, eles respondem bem, apesar aí da dificuldade de atuação dos antimicrobianos, eles costumam responder bem quando tem esse tamanho menor. Quanto maior, pior o prognóstico, maior a chance aí de ter indicação cirúrgica. Mas não esqueçam que a gente sempre começa com internação, antibiótico endovenoso e aí vai monitorizando esse quadro, tá bom? Existe possibilidade de que mesmo um grande abscesso responda ao esquema de antimicrobiano. Então, a gente sempre vai tratar. E, além disso, a gente não gosta
não é ideia, não é que a gente não gosta, não é recomendado que a gente, de cara, aborde um abscesso sem essa paciente estar com uma cobertura antimicrobiana, porque isso pode levar a processos mais graves, né? A única situação em que a gente não espera nada, vai operar assim, que é uma emergência mesmo, é se esse abscesso romper, tá? Aí interna e opera essa paciente. Então, aqui a gente tem algumas imagens de abscesso tubovariano. Aqui a gente está abrindo o peritônio e vendo que está tudo bastante aderido, né? Tem uma massa grande ali, a gente consegue ver que essa região tubovariana tem uma massona, tem pus já que está sendo aspirado ali para fazer essa drenagem, e aí a gente vai descolando tudo para poder tirar esse abscesso. Aqui também a gente tem uma imagem de um abscesso vista numa laparoscopia, né? Então a gente consegue ver aqui que essa tuba está bem dilatada, e aqui a gente consegue ver que tem um conteúdo purulento, está até se exteriorizando ali pela região das fímbrias, né, mas está bloqueado. E aqui, gente, é um abscesso pós-operatório, pós-operatório, é um abscesso já retirado, né, e a gente vê a saída aí de grande quantidade de material purulento, tá bom? E aí eu tinha comentado com vocês que outra complicação podia ser uma perihepatite, né? A gente podia ter abscessos em outros locais da cavidade abdominal. Então, quando o líquido, o pus atinge aí o peritônio, ele pode progredir e se disseminar na cavidade abdominal. Então, ele pode ir até o espaço infradiafragmático direito, promovendo essa perihepatite, ou também conhecida como síndrome de Fitzhugh-Curtis. Tá bom? Então, a gente vê essas aderências aqui, ó, em corda de violino. Essa é a referência. Mas aqui tá o fígado, aqui tá o diafragma, e a gente tá vendo essas aderências que são por conta dessa disseminação da peritonite, causando essa perihepatite, que é uma das complicações aí, então, agudas da doença inflamatória pélvica. Então, a gente tem aqui o manejo da DIP nesse fluxograma do Ministério da Saúde. Eu adoro esses fluxogramas porque eles trazem aí uma síntese de forma bastante organizada de tudo que a gente conversou. Então, vamos lá. Uma paciente com queixa de dor abdominal baixa ou dor pélvica aguda. A gente vai fazer um exame, uma anamnese e um exame ginecológico rigorosos para a gente obter mais informações. Se tem vulnerabilidade para IST, se tem alguns dados clínicos que já direcionam o nosso raciocínio, tá? E aí, a gente vai pensar, essa paciente tem um sangramento vaginal, um atraso menstrual, ou de repente está pós-parto, ou com a possibilidade de ter um aborto recente? Se ela tiver, ela vai ser referenciada. Lembra que a possibilidade de gravidez é uma indicação de internação, então ela vai avaliar isso. Se ela não tiver, a gente vai avaliar a gravidade desse quadro abdominal. Tem sinal de peritonite? Ela tem manifestações sistêmicas já desse processo inflamatório? Se ela tiver, a gente vai referenciar. Não tem, a gente vai avaliar aqueles critérios diagnósticos. Então, ela tem 3 critérios maiores com um menor para a gente fazer o diagnóstico de DIP. Se ela não tiver, a gente vai investigar outras causas para essa dor abdominal, mantendo essa possibilidade aí na nossa cabeça, né? Se ela tiver, a gente vai avaliar se ela precisa ou não ser internada, e a gente vai considerar aqueles critérios de internação hospitalar para tratamento da doença inflamatória pélvica, tá? Se ela tem critérios de internação hospitalar, ela vai ser referenciada, tá bom? Se ela não tiver, a gente vai coletar material, coletar aqueles exames, coletar material para ver o agente etiológico, né? E vai iniciar o tratamento ambulatorial pedindo para ela voltar em 3 dias para a gente avaliar essa resposta. Se ela teve melhor em 3 dias, a gente mantém a conduta e vai reavaliando essa paciente conforme o nosso julgamento, conforme a necessidade. Se ela não teve melhora, a gente vai referenciar para internação também, tá? Então, esse fluxograma traz de forma visual e bastante clara aí tudo que a gente conversou sobre a conduta, diagnóstico, tratamento aí da doença inflamatória pélvica. Então, a gente falou das complicações agudas da DIP, né? A gente falou da possibilidade de evolução para abscesso, da possibilidade de evolução com outros focos de abscesso, falou da perihepatite, falou também da possibilidade de disseminação desse processo infeccioso, com toxemia, com sepse, mas falta falar das complicações tardias da DIP. Então, vamos entender que a gente tem um processo que afeta essa trompa, essa tuba, e isso pode afetar de forma definitiva essa motilidade. Então, eu posso ter dilatação, tortuosidade dessa tuba, fazendo com que ela perca, pelo menos em parte, a sua função de levar
o óvulo de encontro ao espermatozoide. Então, eu posso ter infertilidade como sequela tardia aí de uma doença inflamatória pélvica. E quanto mais tardio o meu diagnóstico, maior a possibilidade, né? Eu posso ter aderências desse processo infeccioso também levando a fatores de obstrução tubária. E isso, então, dificulta a gestação e, quando a fertilização acontece, aumenta a chance de gestação ectópica por conta dessa motilidade ou dessa obstrução tubária. Tá? Essa paciente com DIP também pode ter possibilidade de dor pélvica crônica. Então, isso é bastante comum, principalmente nas mulheres mais jovens que têm DIP. Tá? E nessas mulheres também, aí é um dado epidemiológico, existe maior risco de recorrências também. Então, além das complicações agudas, a gente trata para evitar essa evolução desfavorável desse processo infeccioso, mas também para diminuir a possibilidade de ter essas complicações tardias que vão afetar a saúde reprodutiva e a qualidade de vida das pacientes, muitas vezes. Então, a gente está falando de um quadro que é um quadro que tem potencial de evoluir com gravidade, tanto aguda quanto de sequela a longo prazo. Um quadro que está associado a agentes sexualmente transmissíveis, principalmente clamídia, gonococo e micoplasma. Tem um papel também dos anaeróbios. A gente sabe que muitas vezes a porta de entrada é a cervicite, mas que a cervicite pode ser assintomática. Então, seria interessante a gente rastrear mulheres em relação à presença de clamídia, por exemplo, no colo do útero? Então, o CDC acha que sim, e ele indica algumas situações em que esse rastreio estaria indicado. Então, mulheres menores do que 25 anos sexualmente ativas, com mais de 2 parcerias no ano, parceiro com múltiplas parcerias, uma nova parceria sexual dos últimos 3 meses, um parceiro com secreção uretral, ou se ela tiver algum sinal e sintoma de cervicite, tá? No Brasil, a gente não tem esse esquema de rastreamento. Isso não está indicado, mas poderia ser bastante interessante, né? Embora a gente não tenha essa normativa, a gente sabe que os estudos mostram o seguinte, que para cada dólar gasto com rastreamento, existe uma economia potencial de $12 no tratamento de sequelas de DIP. Então, poderia ser interessante. Os autores que são contra esse rastreio, eles questionam se ele de fato diminuiria a DIP e afirmam que mais estudos são necessários. Fato é que no nosso país a gente ainda não tem uma normativa de rastreio para a população de clamídia, mas os gestores poderiam considerar isso com carinho, pensando em potenciais benefícios para as mulheres, né? Então, sabe-se que a relação de custo-efetividade traz economia com rastreamento, conforme a gente já comentou. Então, o que a gente leva, né? Que a incidência de DIP no Brasil ela é desconhecida, justamente porque a gente tem um quadro muitas vezes oligossintomático e que não é uma doença de notificação compulsória, então fica difícil quantificar a sua real incidência. Porém, eu deixo o lembrete aqui da importância da gente suspeitar de DIP diante de uma mulher com dor pélvica aguda. Tá? Então, é uma das importantes complicações das infecções sexualmente transmissíveis. A gente sabe que tem vários agentes ali associados, como agentes etiológicos, ela é polimicrobiana, então é importante a gente associar vários antibióticos para ter uma cobertura ampla e lembrar que ela acarreta um sério problema de saúde pública, porque a gente está falando de mulheres jovens, que muitas vezes podem ter quadros que evoluem com gravidade, até com emergência, então uma peritonite, um abscesso ovariano que pode romper, né? E com sequelas a longo prazo, então infertilidade, gravidez ectópica, dor pélvica crônica. Aqui a gente tem uma imagem de um exame que é uma histerosalpingografia numa paciente que está investigando infertilidade e histerosalpingografia a gente canaliza ali, cateteriza esse colo e joga contraste para fazer o movimento retrógrado e ver se ele passa pelas tubas, como é que é essa cavidade uterina, ele passa pelas tubas e ele tem que extravasar, porque as fímbrias são abertas, então ele tem que extravasar na cavidade peritoneal. E aqui nesse exame, a gente vê que não tem esse extravasamento. Então aqui está o útero, né, a gente vê ali no meinho o útero, e do lado do útero a gente vê as duas trompas, as duas tubas completamente dilatadas, tortuosas, ou seja, essas tubas não são compatíveis com o processo de fertilização, né? Com o processo de fertilização espontânea, natural. Por quê? Porque elas não têm nenhum movimento compatível aí com a função da tuba. Então, essas trompas aqui constituem um fator tubário de infertilidade, quando a gente tem esse achado, e isso pode ser uma sequela da DIP, tá certo?
Pronto, meus amores, encerramos então mais um bloco de cervicite e doença inflamatória pélvica. Conversamos bastante sobre esse processo. Eu agradeço a persistência de vocês aqui comigo e deixo mais uma vez a minha disponibilidade de esclarecimento de eventuais dúvidas ou quaisquer problemas ou questões que vocês possam ter, tá bom? Muito obrigada, um beijo bem grande para vocês, fiquem com Deus e uma ótima semana aí para todos.